Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Boa noite, Alessio, boa noite, Kátia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Alessio, boa noite, Verinha, muito obrigada, Deus abençoe o nosso programa, nos dê muita inspiração, para que a gente possa, juntos, aí fazer um bom programa, se Deus quiser. É isso aí. Boa noite, Verinha. Boa noite, Kátia. Boa noite, nossos amigos internautas aí que estão conosco. Muito obrigado aí pela oportunidade. Prazer e honra estarmos aqui mais uma vez, como diz nossas amigas aí, né, Verinha? Sim, isso mesmo. E já vamos, assim, nos harmonizando, nos tranquilizando, né? Fazendo a nossa preparação. Um tema hoje muito oportuno, né? Como sempre, como todos os outros. Então, já vamos nos preparando para estarmos aqui já intuído, receptível para a reflexão da noite de hoje. Do livro Jesus do Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Item 43. O pensamento. O pensamento é força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação. Ação de atrair para si o que deseja. Mas eu apenas penso, não faço. Justificam-se muitos, porém, ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação nefasta, que, não raras vezes, deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento. Já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece. Concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa. Nossa, é um bom puxãozinho de orelha, né? Que o nosso irmão José nos traz na noite de hoje, para justamente estarmos vigiando
orando e buscando, né, nos melhorar através da questão do pensamento, porque o pensamento é o que vai gerar, não é? O pensamento vai gerar o sentimento, que os dois juntos vão gerar uma ação. E ele diz assim, mesmo que a gente pense algo que depois não vai se concretizar, não importa, nós já pensamos. Aquilo já ficou, né, em algum lugar, foi parar aquela imagem na qual criamos, né, através do nosso pensamento. Então, aquela vibração, aquela energia já foi para o universo e vai encontrar com alguém, né? Com algum pensamento e vai fazer uma sintonia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, o vigiar mesmo, a nós, né? As nossas mazelas, nossos desejos, aquilo que temos de mais secreto, como ele bem coloca, né? Na qual é através deles que nós estamos atraindo, né? Esses nossos amigos. Então, tem aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? A gente pode até trocar hoje, depois dessa leitura, né, da mensagem. Digas o que pensa e eu direi com quem vai andar, não é? Quem será a sua companhia. Então, que a gente fala assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Estamos rezando, mas não estamos pensando, né? Então, precisamos, né, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da nossa doutrina, para que a gente vá se melhorando a cada dia. E ele dá uma dica, né? O pensamento veio, o que a gente tem que fazer? Trocar, né? Imediatamente. Fazer uma prece, pedir a Deus que tire de nós aquela situação, aquele sentimento, e como a gente coloca dentro da nossa doutrina, né? O passarinho vem, né? O que a gente não pode deixar é que ele faça ninho. Não é mesmo, Alessio? Exatamente, Verinha. Vamos voltar lá na nossa escola de aprendizes, né? Numa dessas aulas maravilhosas, não só no curso de aprendizes, mas no curso de médiums também, principalmente, de forma mais aprofundada, o estudo e a aula sobre o pensamento, a força do pensamento, né? Lá a gente aprende que o pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor. Ao contrário do que a gente pensa, né, que apenas o ato de pensar não se materializa, lá no curso a gente aprende que materializa sim, né? Ele se materializa no cosmos. Então, toda a nossa forma de pensamento, ele é plasmado e materializado em algum lugar no cosmos. Por isso que é tão importante a força do nosso pensar. Por isso que muitos estudos, né, falam dessa questão do pensamento positivo, porque ele é plasmado num lugar. E, se eu não me falha a memória, a mensagem número 24 do livro Sinal Verde fala sobre o desejo. E ele vem nos alertar justamente isso, que o desejo é o que antevê a ação e o pensamento. Então, tudo começa com o nosso desejo. E lá nessa mensagem ele fala também que a mesma trabalho que dá para desejar e pensar no mal é o mesmo trabalho que dá para pensar e agir no bem. São escolhas na qual fazemos. Então, se a gente sabe que dependendo do nosso pensamento, certamente a responsabilidade e a consequência virá, então já vamos cortar o mal pela raiz, como se diz, né? Vamos desejar e pensar no bem para que possamos plasmar coisas boas, para que as consequências disso sejam boas também. Simples assim, né, Verinha? E Kátia, né? Bom, então, pensemos nisso e vamos aproveitando este momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, aos nossos mentores, os mentores deste programa, eu, você, Emmanuel, os mentores da nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, inclusive também aos nossos irmãozinhos encarnados, que permitem, que façam com que esse programa vá ao ar, né? Já há mais de 3 anos aí, estamos aí usufruindo desse pão espiritual, né? Que é tão importante em nossas vidas. Então, agradecemos a todos eles.
e também ao mentor individual de cada um de nós, aqui dos presentes, os mentores dos nossos amigos que se encontram nos seus lares, aqueles que se encontram com a gente agora ao vivo e também no programa gravado. Vamos de encontro a esse mentor, que nada mais é do que esse anjo de guarda amigo, que ele sempre nos auxilia, nos protege, nos orienta. Muitas vezes a gente, com o corre-corre do dia a dia, poucos damos importância a ele, esquecemos de agradecê-lo, mas ele está lá, sempre do nosso lado, nos fortalecendo, desde quando nascemos. Às vezes até antes, já se encontra ali em sua missão de nos auxiliar, de nos transformarmos num ser humano melhor. Então, que possamos agradecê-lo por todo esse amparo, toda essa sustentação que nos dá durante a vida, que fortalecemos cada vez mais essa nossa comunicação, para que possamos ouvi-lo de forma cada vez mais nítida, através das nossas intuições. Agradecemos a esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo com todo o amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, que possamos sentir o seu peso do seu manto redentor, nos dando toda a força necessária para estarmos nos reerguendo e seguirmos firmes na caminhada, com muito amor e com muito carinho. Agradecemos a essa nossa irmã querida, a nossa mãe querida, e pedimos que ela nos leve ao nosso irmão maior, nosso irmão espiritual, o seu filho, o nosso mestre Jesus, que a ele agradecemos por tudo que ele fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé. Dentre tantos outros exemplos que possamos também estarmos mirando no seu modelo de vida, para que possamos estarmos nos transformando de dentro para fora em um ser humano cada dia melhor. Agradecemos a esse nosso irmão, e ele já nos conduz na presença do nosso Pai Maior Criador. Diante dele, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela nossa água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E que possamos então estarmos pedindo licença e autorização para darmos início a mais um programa Eu, Você e Emmanuel na noite de hoje. Desde já, envolvendo a nossa companheira Vera, para que ela possa estar bastante intuída na leitura, nas suas reflexões e explanações, e que todos nós também possamos estar bastante receptivos para assimilarmos da melhor forma possível todo o ensinamento de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito boa noite aos companheiros que estão aqui conosco, os que entraram no programa gravado. A Kátia, muito obrigado, né? Eu e a Alessia agradecemos por ter aceito o convite. A Kátia aqui também é nossa companheira, né, Alessia, aqui da Web Rádio. Tem isso aí, programas maravilhosos. Segunda-feira, né, de manhã, a gente já começa a semana já ouvindo o Evangelho, já nos fortalecendo. Um timaço, viu, Alessia? Oh. Ela, Delso, Marília, olha, só a nata. Não é nem time, aí já é seleção, né, Verinha? Oi? Não é nem time, é seleção essa daí. Isso mesmo, já é seleção, já. Muito bom mesmo as reflexões. Eu fico ali ouvindo, já ali trabalhando, né? Ali quietinha, já vibrando pela semana, já trazendo, né? Todo aquele conhecimento deles, né, Alessia? Toda aquela, né? Já trazendo para o nosso dia a dia, muito bom mesmo. Fica aqui, né? A dica, né? Para todos nós estarmos prestigiando e aprendendo, né? Com os nossos companheiros. Então, já vamos ao texto. Hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida,
Coleção Fonte Viva, é uma fonte viva mesmo, não esgota, né? O item 152, Ciência e Amor, é o livro de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra transmitida sem fio, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem a finalidade santa. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justo a publicação dos raciocínios elevado para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivo, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Fantástico, né? E continua, né, a série Puxões de Orelha, né? Continua, né? Já começamos já a da mensagem inicial, né? E agora Emmanuel vem nos trazer algo que realmente, se a gente não prestar atenção, se a gente não fizer mesmo como é a estrutura, a base do espiritismo, né? Aquela fé raciocinada, se a gente realmente não utilizar os pilares da doutrina, né? Ciência, filosofia, religião, para a gente começar a prestar atenção, buscar, né? Pensamentos, né? Reflexão sobre os assuntos, nós vamos acabando colocando a ciência em primeiro plano, né? É claro que o próprio Allan Kardec disse, né? Entre a religião, né? Entre a doutrina espírita e a ciência, fique com a ciência. Mas isso num outro contexto, não no contexto de que que a ciência está acima, né? Muito pelo contrário. Emmanuel aqui está nos dizendo que tem que ter uma ligação, né? Elas têm que andar junto. E o que anda junto com a ciência para que a gente possa estar elevando o nosso planeta, elevando a nossa moral, que é a religião.
é a doutrina de Jesus. Então, precisamos estar, vamos dizer assim, inserindo, né, na ciência, não a religião, mas o pilar, né, a doutrina, a moral, porque senão, como ele bem coloca no início do texto, a ciência ela está a par, né, do que vão fazer com as suas descobertas. E é claro que nós sabemos que não é bem assim, né? Precisamos ter cuidado, precisamos ter um olhar diferenciado, né? Porque, como ele coloca, né, Emmanuel, a pólvora, né, que destrói, ela também pode ser utilizada para criar pontes, né? Para retirar ali, fazer um túnel, para unir povos. Então, veja que a gente não pode estar colocando a ciência como algo ruim, mas se nós não nos melhorarmos quanto à nossa condição moral, né? Enquanto nós não estivermos em condição de estar no amor que ele vem nos convidar nessa noite, essa ciência também não será utilizada para o bem, né? Eu acho que eu falei bastante, né, Kátia? E só para terminar esse meu raciocínio, no capítulo 6, né, o Espírito de Verdade, no item 5, o Cristo Consolador, o capítulo 6 é um capítulo curto, mas lindíssimo, né? O Espírito de Verdade fala justamente sobre isso, né? Ele fala, eu vou até abrir aqui um pedacinho, que é também um dos pilares, né, que a gente utiliza muito dentro da nossa doutrina, que é... Deixa aqui, que eu acho que eu tirei o papelzinho daqui. É o capítulo 6, o item 5. É rapidinho, tá, Alessio? Eu sei que o Alessio está me olhando, mas eu vou fingir que não estou vendo. Fique à vontade, Verinha. Prazer ouvi-la. Ele diz assim, ó, fica o convite porque a instrução dos espíritos é toda feita pelo Espírito de Verdade, né? No capítulo Consolador. E no item 5, no finalzinho, ele diz assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, está nos dizendo que a ciência é algo que a gente precisa trazer para nós, porque a ciência faz com que a gente evolua, faz com que a gente estude, faça com que a gente cresça, mas tem que ter, como o Emmanuel nos traz, né, essa condição de estar atrelada às questões morais, à questão do Evangelho de Jesus. Não é mesmo, Kátia? É sim, Verinha. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes. Eu agradeço muito, muito o convite para o programa. O tema é lindo, né? Um tema muito profundo, nossa, e merece bastante reflexão da nossa parte. Eu agradeço, né, o carinho pelo programa e prestigiar nosso programa de segunda. O programa de vocês é excelente também, maravilhoso. É sempre bom estar aqui com vocês. Vocês passam bastante conhecimento, bastante carinho, e isso traz para a gente, né, um engrandecimento bastante na alma e incentiva, né, nessa caminhada, porque cada programa, né, é um tema novo que vocês tratam e um tema que merece bastante reflexão, parar um pouquinho para meditar sobre o que é falado, né? Cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu ensinamento, a sua sabedoria, e hoje não é diferente, né? É um tema bem bacana também sobre a ciência e sobre o amor, né? E Paulo, né, já esse fato, né, sobre Paulo ter falado consta na Bíblia, então ele já elucidava sobre essa questão da ciência e do amor, né, que as duas coisas têm que andar em conjunto. E a gente vem de uma época, antes do Espiritismo, quando surgiu o Iluminismo, lá no século XVII, XVIII, fala muito sobre essa questão da razão. O Iluminismo era uma corrente doutrinária, uma corrente filosófica e doutrinária, que colocava a razão sobre todas as coisas, principalmente sobre a fé.
apresentava para nós um Deus castigador, um Deus tirano, e as pessoas acreditavam nisso. E ainda mais sobrecarregada essa ideia, por conta da sociedade estar vivendo uma época tão difícil, principalmente a classe mais pobre, o proletariado, vivendo uma situação muito difícil, onde eles sofriam aquela opressão do governo, naquela época que se tinha um governo totalmente totalitário, né, mandava e desmandava na vida das pessoas, e as pessoas que não tinham condições financeiras nenhuma, que não tinham prestígio, que não tinha poder nenhum, não tinha, vamos dizer assim, aquele QI, QG, né, quem indica, quem garante. Então, era um pessoal que sofria demais. Quanto mais pobre, mais sofredor era. E aí, vivia nessa época do iluminismo, que tirava toda a possibilidade do pensamento de fé, de religião, desmistificava tudo, desprestigiava tudo. As pessoas iam ficando cada vez mais afastadas de Deus, né? Do pensamento sobre Deus, sobre algo maior, né? Sobre algo melhor e maior sobre a vida que elas viviam. Pouco tempo depois do iluminismo veio o espiritismo. E Kardec, ele se debruçou sobre esses fatos do espiritismo, que o espiritismo ficou conhecido como espiritismo porque ele intitulou isso, né? Mas antes eram fatos maravilhosos, eram pessoas que eram tidas como bruxas, bruxos, sei lá, um nome que davam naquela época, envolvendo coisas que era totalmente misterioso para aquela época. E quando o Kardec veio estudar sobre o espiritismo, sobre falar sobre o espiritismo, ele fez vários testes, andou muito, conversou muito, testou muito, até chegar ao ponto dele trazer para nós o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que fala sobre o espiritismo. Depois vieram os outros, e com base nisso, a gente vê que como que a fé religiosa do espiritismo é apoiada, né? Sobre não se fala só de religião, mas se trata também da própria filosofia do espiritismo e da parte científica, porque Kardec, ele era um cientista, ele convivia com cientistas. Então ele começou a buscar o estudo para comprovação, e com o que os cientistas tinham na época, sobre o conhecimento que eles tinham na época, ele conseguiu trazer através de um livro, olha só, um livro, fora as cartas que ele respondia, cada uma vinha com uma indagação, vinha a carta de todas as partes, de outros países, inclusive, para ele, para a dona Amélie, que era a esposa dele, responder, com questões assim voltadas para esse lado da mediunidade, né, da parte da falta de conhecimento que as pessoas tinham, eles indagavam para que ele respondesse com os conhecimentos que ele estava adquirindo, que ele adquiriu naquela época. E um livro, né, teve quase 1000 perguntas. Imagine o estudo que ele fez para chegar naquele ponto. Não foi um trabalho fácil de se fazer, ainda mais naquela época, que tudo era bem rudimentar. Não tinha computador, nós não tínhamos fotos, nós não tínhamos registros de gravação, era tudo na base da visualização, com testemunhas ali que acompanhavam ele, né, nesses estudos que ele fazia. A esposa dele, a dona Amélie, que deu um auxílio muito grande, ela também era uma mulher muito inteligente, à frente da época dela, e que ajudou ele a montar todo esse aspecto do espiritismo. Porém, a ciência de hoje, ela não conseguiu ainda, estuda-se muito, tem muitas pesquisas sobre espiritismo, sobre mediunismo, mediunidade, mas ainda a ciência de hoje, ela não foi competente o suficiente para comprovação, né, de tudo o que nós vivenciamos já através desses séculos, depois do nascimento do espiritismo, e de antes disso também. Não se tem uma coisa fechada, uma teoria ou um conceito fechado à luz da ciência material sobre o espiritismo na parte da atualidade. Tem-se muito estudo, e a gente sabe que até mesmo em universidades como a USP, tem grupos de estudo que estão ali fazendo os testes, né, estão estudando, analisando com muita dedicação sobre essa questão do espiritismo,
mas ainda não se chegou, não teve competência ainda para se chegar numa comprovação. Essa questão é bem importante da ciência, porque a ciência ela avançou para um outro lado que foi da parte tecnológica. Então, a tecnologia trouxe um conforto para a nossa vida em pouco mais de 5 décadas atrás, 5, 6 décadas. Eu acho que a partir de 1950, mais ou menos, a humanidade começou a experimentar, a viver com conforto através da tecnologia, que avançou muito. As mulheres elas não precisam de ficar sofrendo num tanque para esfregar uma roupa, ela tem uma máquina que faz isso por ela. Ela pode ter uma máquina que lava, inclusive que já seca. Ela tinha um ferro de passar roupa que mais sujava a roupa do que passava. E hoje ela tem um ferro a vapor que ela utiliza. Na medicina, existem várias máquinas que fazem exames para detectar doenças precocemente. Temos remédios, né? Cada vez mais se avançam remédios. Inclusive, nós vimos numa época que a gente viveu ultimamente da pandemia, como se criou rapidamente, até que vamos dizer que foi rápido, uma vacina para cura, né? Tanto é que hoje em dia não se vê falar em mortes por Covid, são bem poucas hoje em dia, raríssimas, inclusive, em vista do que a gente viu há 4 anos atrás, muitas mortes, muitas lágrimas nós atravessamos, né, vivenciamos por conta de perda de entes queridos, de amigos, de conhecidos, desconhecidos. Então, a gente vê como que a evolução da tecnologia ela foi a passos extremamente largos. É como se a tecnologia tivesse um pé no Brasil e o outro pé estivesse lá no continente na parte acima do continente, lá nos Estados Unidos, de tanto avanço que teve a tecnologia. Recentemente foi lançado um filme nesses streamings que a gente tem de Netflix, Prime Video, um filme que chama Oppenheimer, e conta a história do senhor J. Robert Oppenheimer. Ele foi um cientista muito dedicado, onde ele criou uma bomba de um efeito muito devastador. E ele foi extremamente dedicado ao trabalho da bomba, só que essa bomba acabou ocasionando o desencarne de muitos civis. E os cientistas que o acompanharam naquela época ficaram extremamente desapontados, horrorizados, como que teve tantas baixas assim de civis por conta desse avanço da tecnologia. Sabemos que a questão nuclear ela é muito importante, porque muitas máquinas que se utilizam têm essa questão da parte nuclear, né? Utiliza aqueles elementos químicos para as máquinas que nós utilizamos hoje em dia para fazer exames médicos e tudo mais. Só que também tivemos essa questão muito triste da parte da humanidade, onde foi criada uma bomba com um efeito devastador muito negativo na humanidade. Inclusive, teve muito arrependimento de muitos cientistas que participaram desse evento. O próprio Oppenheimer mesmo, não vamos dizer que ele teve um arrependimento muito forte, mas ele ficou muito balançado por conta disso. Então, uma questão que era para levar o avanço da humanidade em máquinas, para descobrir doenças mais cedo, precocemente, através das máquinas criadas que utiliza dessa questão nuclear, foi utilizada para o lado negativo. Então, a gente vê que a tecnologia não tem o compromisso ainda com a questão do amor, da caridade, da fraternidade. Eu trago aqui para vocês hoje um curso que meu filho faz e começou esse ano. Inclusive, me surgiu a ideia de perguntar para ele, antes de iniciar o programa, sobre uma questão muito importante. Ele faz o curso de Ciências da Computação. Se na universidade que ele estuda e no curso, esse curso que ele faz, tem alguma aula que fala sobre ética da tecnologia. Se algum professor, se não tem uma aula, se algum professor falou alguma vez em questão ética e moral da tecnologia. E ele disse que desde o início do ano não foi falado em nenhum momento sobre a questão ética do avanço da tecnologia. Porque isso deveria, inclusive, fazer parte da história da tecnologia.
Se tivesse o compromisso de fazer o melhor pela humanidade, de usar a tecnologia para o bem, para o avanço da humanidade, até mesmo se for para descobrir vida em outros planetas, que seja com o objetivo de criar um elo de fraternidade com outros povos extraterrestres, mas não tem essa questão, não teve essa preocupação. E por conta disso, a gente vê tantas pessoas que são extremamente inteligentes, têm noção de muita coisa na área da tecnologia, mas utilizam totalmente para o lado errado, principalmente no cometimento de fraudes através da internet, onde acomete vida de idosos. A gente vê muitos idosos sofrendo fraudes por conta de empréstimos fraudulentos, pessoas que muitas vezes não têm o tato assim, para lidar com tecnologia e são facilmente enganadas por essas pessoas que conhecem muito da tecnologia, mas que não usam para o bem. Então, eu acho que a nossa maior preocupação hoje em dia, para avançar tudo junto, ética, moral, esses sentimentos que nós vivenciamos na nossa religião, nas religiões em geral, nós devemos levar isso para o lado da tecnologia. O espiritismo, para ser comprovado, ele depende da tecnologia. Então, tudo bem, a gente aguarda um dia que vai vir a comprovação de toda essa questão espiritual que nós atravessamos para levar isso para o maior número de pessoas, para que todas possam ter certeza de que existe um mundo espiritual, de que existe algo muito maior do que nós e que a gente está se encaminhando para ela. Mas a tecnologia também, a ciência, ela tem que se voltar para esse lado, não digo para a religião, mas para o sentimento religioso, que traz a ética e a moral junto, para que a tecnologia ela ande junto, porque ela tem que libertar as consciências de que a tecnologia, por mais que ela seja uma ciência puramente material, mas precisa dessa finalidade da ética para que as pessoas que aprendam a desenvolver máquinas, desenvolver a parte tecnológica, que tenham habilidade para grandes inventos, que elas venham com a intenção de fazer o bem. E não de inventar algo sem comprometimento nenhum, sem compromisso, sem o cuidado de que aquilo vai ser usado somente para o lado positivo, para o bem, para o avanço da humanidade, para a cura de doenças, para melhorar a vida das pessoas, para trazer conforto, ou seja, tudo que é voltado para o bem. É esse o papel da tecnologia hoje. A gente tem que mudar a chavinha, porque os cientistas, muitas vezes, não acreditam em algo maior sobre eles, né? Que não existe Deus, que isso é coisa de pessoa religiosa, pessoas aí místicas, esotéricas, enfim. Mas a gente tem que pensar. Esses cientistas deveriam, inclusive, pensar, será que realmente não existe algo maior e que a gente deve o nosso respeito, a nossa gratidão, que nos criou? Será que realmente isso pode vir a ser verdade e a gente se arrependa de tudo isso que a gente deixa de ensinar, que é o respeito, que a tecnologia, para que ela seja usada para o bem, tem que vir ser incentivada desde os bancos escolares, no caminho do bem e do amor, da justiça? As religiões, elas têm um compromisso com o amor e com a ética e com a moral. O espiritismo, além de tudo, ela tem um compromisso com o amor, com a ética, com a moral, com a fraternidade e também com a fé raciocinada. Por isso que a Verinha já estava falando desde o início do programa sobre a questão da nossa fé, que ela deve ser raciocinada, porque o estudo que a gente precisa de fazer, né, para ter conhecimento, ele traz também uma libertação na área da religião, para a gente não ficar preso a questões místicas, que não tem comprovação, que não tem até mais razão de ser, porque nós já passamos daquela questão, daqueles conceitos antigos, para que a gente avance até na questão da religião, para a gente não ficar preso ao fanatismo, né? Então, por isso que a gente precisa ser religioso, aprender com a nossa religião, principalmente com o espiritismo, que nos traz tanta libertação nesse ponto, e que nos incentiva ao estudo, ao conhecimento. E isso é extremamente importante, por isso que já faz essa conexão agora do que eu estou falando com o que a Verinha já vem falando desde o começo do programa. A gente não pode jamais descuidar disso, porque o estudo, ele é totalmente libertador, mas o estudo precisa de vir acompanhado de todos esses sentimentos éticos que são reforçados através das religiões e do próprio sentimento que o ser humano tem
muitas vezes, de religiosidade, né? De não, às vezes não acredita em Deus, mas acredita que há algo maior, que há algo que nos criou, que há algo por trás de todos nós. Então, a gente precisa de sempre parar para pensar nisso. E não se deixar levar pela turba. Pessoa assim, assim, assado, acredita em tal coisa. Então eu vou acreditar também. Sem um estudo, sem uma comprovação, sem uma análise, como fez Kardec, sem você verificar em mais de uma opinião, porque ele não se baseou naquelas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos em um só médium, ele procurou diversos médios para ele comprovar aquela mesma pergunta, quando ele colocou ali naquela questão inaugural do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Quantos médiums ele trabalhou? Com quantos médios ele teve ali contato, participou das reuniões para trazer uma mesma resposta? Poderia falar uma ou outra palavra diferente na resposta, mas o sentido era totalmente o mesmo. Ou seja, ele é o princípio inteligente de tudo isso que nós vemos, que nós tocamos, que nós sentimos, que nós cheiramos. Tudo tem o princípio inteligente que é Deus. Então, ele fez esse estudo, nos ensinando o passo que nós devemos dar para tudo que nós aprendemos, tudo que nós nos deparamos. A ciência também deve se debruçar sobre esse mesmo conceito da mesma forma. E hoje, com muito mais recursos que tem condições, se abrir o coração para o amor, para o desejo sincero de ser melhor, da fraternidade, do compromisso com o bem e com a verdade, com certeza esses cientistas, intuídos pela espiritualidade, pelos amigos do plano maior, de chegar à comprovação de tudo isso que a gente está há muitos anos falando aqui. Kardec deu o pontapé inicial, né? Ele usou os recursos da época dele, muito bem usados, muito bem utilizados, muito bem estudados e analisados, e agora, com esses fenômenos que a gente vem observando sempre, né, na questão da mediunidade, na questão das curas, a gente precisa de ter um alargamento maior dos estudos. Já há também pequenos locais, alguns hospitais que já aplicam o passe, porque observaram os grupos de estudo daqueles hospitais, daqueles locais, observaram que o passe tem um efeito muito bom e de cura e de melhora nos pacientes em determinados locais. Tem outros estudos também que falam sobre as benzedeiras, que utilizavam o passe de uma maneira diferente, mas há estudos também sobre as benzedeiras, tanto é que as benzedeiras do Brasil, elas são patrimônio histórico. Infelizmente, hoje a gente vê num número menor, né? Mas elas são consideradas patrimônio histórico do Brasil, as benzedeiras, porque utilizavam dos seus fluidos, né, para curar. O que é feito nas casas espíritas, a gente doa o nosso fluido, né, para curar as pessoas, conversa com as pessoas, doando o nosso tempo ali, a nossa fala, para que possa mudar a bioesfera daquela pessoa. A gente tem a intenção de que ela saia melhor dali. Então, a gente doa fluidos através da fala, através do passe, das conversas que nós temos, da elucidação ali das mentes, para que toda a bioesfera dela seja melhorada. Quando ela sair dali, qual que é o nosso comprometimento de que a gente coloque uma pessoa para fora das portas do centro, uma pessoa melhor, uma pessoa curada, uma pessoa com a mente iluminada, com segurança de que ela não está sozinha nesse universo, de que ela tem onde buscar recursos para auxílio nas curas de doença da vida dela, para que ela se sinta também uma pessoa firme e que ela sinta que ela é uma pessoa de muito potencial, que ela pode fazer tudo o que o Mestre Jesus falava e fazia. Jesus disse para nós, né? Deixou gravado isso. Vocês podem fazer isso que eu faço e muito mais. Então, o comprometimento das casas espíritas, de todos nós espíritas, é esse: colocar a pessoa extra porta de centro espírita, uma pessoa melhor e mais segura e firme e confiante, né? Então, a tecnologia ela tem que andar dessa forma também. Ela tem que trazer o conforto, como já traz? Sim, lógico, ela tornou já a vida de muita gente melhor. Todos nós temos na nossa casa aparelhos eletrodomésticos que nos auxiliam no nosso dia a dia para trazer uma vida melhor. Inclusive, nós aqui estamos falando através de aparelhos para levar o Evangelho de Jesus adiante. Que tudo que a gente faz aqui é passar o Evangelho de Jesus para frente.
mas também elucidar outras pessoas que não têm um compromisso ainda com a verdade, usar a tecnologia para o bem e para o amor. E já ensinar desde os bancos das faculdades, os moços, as moças, as crianças, os adolescentes, a já utilizarem esses recursos 100% para o bem. Se não conseguir 100%, pelo menos 80%. Já tendo essa mentalidade, com certeza o resultado vai ser muito mais satisfatório. E aí está aí a excelência desse texto do Emmanuel, que trouxe para a gente essas lições muito boas e faz a gente refletir sobre a questão do amor, da caridade, que a gente deve expandir em todas as áreas da nossa vida, inclusive a tecnológica. E aí eu deixo a palavra para vocês, meus amigos, para complementar. Maravilhoso, maravilhoso. Por mim, ficaria a noite toda aqui só ouvindo. Bom, mas rapidamente, então, a gente ouviu falar, né, da questão do Oppenheimer, a Kátia também ressaltou, mas a ciência, ela segue o seu rumo. Não é à toa que a gente está neste momento maravilhoso da humanidade, né, fazendo parte da história. O mundo, ele está passando por uma transformação. Desde quando ele foi criado, né, Deus não para de criar nunca, os planetas, eles vão se adequando, vão evoluindo. Então, primeiro tivemos esse salto, né, agora em relação à parte material, e agora a parte moral. Não é à toa que, estrategicamente, tivemos a primeira revelação com Moisés, né, justamente ali para poder colocar um pouco de ordem na questão do convívio, né, estabelecer algumas regras, algumas leis, para vivermos no mundo material. Depois vem Jesus, né, para colocar um pouco do amor em cima disso, para darmos início à evolução no mundo espiritual. Então, tudo complementa. Até então, era sempre a ciência derrubando a parte espiritual da religião e a religião sempre contestando a parte da ciência, né? Então, os dois lados, um contra o outro, um querendo derrubar o outro, e todos os dois lados saem perdendo. Quando vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, faz essa junção, onde uma suporta a outra, e é onde nos traz esse esclarecimento. Então, com a questão espiritual, a gente falou do Oppenheimer, né, que ele teria ficado até um pouco chateado em relação ao rumo que tomou a questão da bomba atômica. Inclusive Einstein também, quando a gente vê a biografia de Einstein, ele tem essa preocupação, até uma certa tristeza, porque Oppenheimer se baseou também nos estudos de Einstein sobre a questão da massa e da energia, né, que é o princípio da bomba atômica. E aí a gente viu que eles ficaram tristes com o resultado. Mas se nós pudéssemos estar lá naquela época, né, poderíamos falar, não fique não, porque a ciência, ela tem que evoluir. O que o homem vai fazer com ela, aí é a questão moral, aí é a questão de escolha. É lógico que é lamentável os ocorridos em relação disso. Mas se não fossem eles, seriam outros, porque a natureza, ela segue seu curso. A tecnologia, ela tem que existir para melhorar. É que nem a invenção da faca, né? A faca é uma invenção magnífica. O fogo é o que determinava quem iria liderar as tribos naquela época, né? Só ver aí, tem um filme que está no YouTube que chama Era do Fogo. E simplesmente aquela tribo que conseguia ter fogo, ela dominava todas as outras pessoas no mundo por causa do fogo. E a faca também. Agora, o que a pessoa vai fazer com a faca, né? A mesma faca que é usada para cortar um pão, pode ser usada para matar alguém. O problema é da faca? Não, né? O problema é de quem a utiliza e para que a utiliza. Daí, então, a importância da questão moral. Então, tudo faz parte de um grande planejamento. Para quê? Para que possamos passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nós temos a parte moral, ou melhor, a parte científica e material, que, conforme a Kátia falou, nos últimos 50, 60 anos, ela evoluiu mais do que os últimos 5.000 anos, proporcionalmente falando. E isso é necessário. Por quê? O planeta está seguindo o seu curso, está ajustando o seu eixo, a temperatura vai mudar, o clima está mudando. Então, as novas ferramentas de tecnologia, elas serão úteis para manter o equilíbrio do planeta. Então, sem tecnologia, é mais difícil controlar a questão climática, é mais difícil
controlar o deslocamento de pessoas, é mais difícil manter as pessoas vivas por mais tempo com a questão da medicina, então é necessário que se tenha esse salto em relação à ciência. Mas agora, meus amigos, agora é a hora da moral. Por quê? Nós já estamos na transição do planeta para a regeneração. E o que isso significa? Que se nós, ou aqueles que se utilizam dessa tecnologia, se utilizam dos seus nomes, dos seus poderes, dos seus dinheiro, para arrebentar com a vida do próximo, para querer dominar um outro povo, para querer usurpar do mundo material, esses serão excluídos. Por quê? Quem vai habitar o planeta a partir de agora, já há algum tempo para cá? Pessoas com tendências ao amor, ao desapego material, à questão da evolução moral. Por isso que no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o conhecimento e a reflexão sobre os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Nós, cada um de nós, encarnados aqui neste momento, temos a última oportunidade de nos adequarmos a essa ciência que já avançou. Quem tem que avançar agora somos nós. Mas como a mensagem inicial nos trouxe, é uma escolha. O que eu vou fazer com o meu tempo, com o meu desejo, com o meu pensamento, é o que vai me definir lá na frente. Se eu vou poder reencarnar aqui, ou se eu vou ser convidado gentilmente a habitar um mundo que talvez esteja lá no início da época do fogo, para que nós possamos levar esse conhecimento de agora tecnológico, para quem sabe lá de novo, né, possamos evoluir também espiritualmente. Então, eu agradeço, já partindo aí para as nossas considerações finais, que possamos fazer essas reflexões, que possamos entender que o avanço da tecnologia, ela está no rumo certo, no lugar certo, na hora certa, mas que o avanço moral e espiritual depende de cada um de nós, pois é ele que vai estabelecer como será as nossas vidas e onde serão. Agradeço a Kátia, convidada de honra, a Verinha, todos os nossos amigos internautas, muito obrigado, agradeço. Passo assim a palavra para a nossa querida Verinha, para que ela também faça suas considerações, e depois a Kátia fazer o encerramento. Obrigado a todos, gente. Até a próxima. Nós que agradecemos, né? Obrigado também, nossa, pelas reflexões, né? É um texto, é um tema que a gente pode ficar a noite toda aqui comentando, né? E nessa questão, a gente pode colocar que a gente vive justificando, né? E vive colocando a culpa no outro. Então, Emmanuel nos traz essa noite sobre essa reflexão mesmo. E aí a gente põe a culpa na ciência, né? É a ciência. Na verdade, somos nós que estamos utilizando de uma forma equivocada o avanço, né? A tecnologia. Não é a tecnologia que é ruim. É que nem quando a gente tem no Evangelho, né? Que, aliás, também tem no Evangelho, me perdoe, não estou lembrando agora qual é o capítulo, que ele fala sobre o instrumento, né? Não é o jardineiro, né? A culpa não é do instrumento, não é da pá, mas é do jardineiro que se volta, né? Que pega a pá contra o Senhor, não é? E aqui é a mesma coisa, não é a tecnologia que é ruim, não é o avanço científico que é ruim, somos nós, né? Nós é que estamos utilizando de uma forma para o nosso egoísmo, para nossas vaidades, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho. Então, são remédios caríssimos, né? Nem todos têm a condição de um hospital, de uma cirurgia, de um exame rápido. Então, onde Emmanuel está nos trazendo essa questão da moral mesmo, né? Mas não podemos trocar isso, né? Como se a ciência que é culpada. Vocês colocaram muito bem. Não é a ciência, somos nós. Nós é que estamos utilizando essa ferramenta como de uma forma para
trazer ainda, né, as questões sociais, econômicas, para ganhar dinheiro, para, como vocês bem colocaram, né, os cientistas, o desenvolvimento da bomba atômica, o desenvolvimento, por exemplo, do avião, né, que comentam-se que ele também ficou muito chateado porque utilizaram o avião na guerra. Então, veja, né? Não é o avião que é ruim, não é o desenvolvimento da máquina, né? Mas sim como utilizamos. E isso que a gente precisa pensar, precisamos refletir mesmo, né? Como estamos utilizando, porque Deus nos permite esse desenvolvimento, e acredito eu que não estamos mais por conta da nossa questão moral ainda, né? Deus está segurando ainda, pode, para a gente não se perder mais ainda, né? Nessa questão, porque, como vocês bem colocaram, para a gente avançar mais nas questões morais, para a gente avançar mais, né, na questão do amor, porque uma vez que estivermos já avançando no amor, não vamos utilizar a tecnologia de forma equivocada. Nós vamos utilizar a tecnologia para o bem, que esse é o grande propósito. Por isso que Deus permite o nosso desenvolvimento científico, intelectual, que faz parte dessa asa, né? Como o Espírito de Verdade colocou, espírita, instruí-vos, porque a gente precisa dessas duas asas. Nós precisamos da asa da moral e a asa da parte intelectual, do conhecimento, até mesmo, como vocês bem colocaram, para se proteger, para não cair em conversa, para não cair, né, em maracutaia, para ter uma fé raciocinada. Então, nós precisamos dessas duas asas. E não trocar, né? Não culpar a ciência, como a gente sempre bem coloca no Evangelho sobre a riqueza, né? Porque a gente também culpa a riqueza. E a culpa não é da riqueza. A culpa é de quem utiliza ela de forma equivocada, né? Então, até isso a gente precisa refletir, que nós estamos, às vezes, colocando um peso de uma forma aonde não se deve. Então, eu ponho a culpa na tecnologia e me isento de culpa, né? Ah, não, a culpa não é minha, a culpa é do Wi-Fi e do celular, do WhatsApp, não é? Então, veja, né? A gente precisa mesmo estar sempre refletindo, sempre lendo, sempre trazendo, né? Ouvindo os companheiros, né, Alessia? Ouvindo a Kátia, para a gente ir refletindo, conforme vocês foram falando, eu fui refletindo, né, sobre o que lemos e a gente também vai chegando em algumas conclusões. Então, precisamos mesmo, né, como Emmanuel nos traz, unir o amor à ciência, porque aí sim nós vamos andar de mãos dadas, né, e vamos ter uma sociedade muito mais fraterna, porque enquanto não tivermos o amor, o carinho, não teremos uma sociedade fraterna. Aí teremos ainda, né, essas ferramentas sendo utilizadas para o orgulho, para a vaidade e para o egoísmo, né? Eu agradeço demais, já estamos estourando no tempo, a Alessia está olhando, agradeço demais a oportunidade, essa reflexão, e vamos passar para a Kátia, para ela fazer o encerramento do Eu, Você, Emmanuel, da noite de hoje. Muito obrigado e até uma próxima. Kátia? Para concluir, então, a gente só precisa agora de criar uma máquina para avançar no amor e na caridade e na fraternidade. Vamos lá. E se todas as inteligências forem usadas para o caminho do bem, o Brasil, o mundo, vai ser uma grande potência. E a gente pode utilizar, né, cada um que inventa alguma coisa, os países fazerem a troca entre si, para que o que um tem de bom pode passar para o outro, e assim, né, se a gente tem esse sentimento de fraternidade,
querendo ver o próximo bem, a gente pode expandir tudo isso em prol uns dos outros, mesmo que não seja da mesma raça, da mesma nacionalidade, não seja da mesma cultura, enfim, não tem problema. A troca é para isso mesmo, para melhorar a vida de todos os nossos irmãos, porque todos somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus Criador, né? E agradecendo esse momento tão bacana de estar aqui, eu convido a todos para a gente fechar um pouquinho os olhos de novo e agradecer essa noite esplendorosa, essa noite de muita inspiração, de muito amor, que a espiritualidade está com a gente aqui, nos fortalecendo, está nos incentivando nesse caminho, nossos mentores queridos, que tanto estão, né, sempre batalhando para a nossa melhoria individual, nos auxiliando nesse progresso. Vamos agradecendo a todos os mentores da nossa web rádio, todos os mentores daqueles que estão aqui nos acompanhando também irão nos acompanhar, que possamos todos juntos agradecer a Deus num só coração, um só pensamento, que essas luzes benfeitoras cheguem até o Pai e que o Pai retorne para nós nessa troca maravilhosa de agradecimento, de amor, de paz, e vamos agradecendo por tudo, com a prece que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Uma boa noite, Verinha, uma boa noite, Alessio, muito obrigada. E todos os nossos ouvintes, até a próxima, se Deus quiser. Nós que agradecemos, né, Alessio? Muito obrigado, os companheiros que estão aqui conosco, que estarão no programa gravado, também muito boa noite. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigado, Até a próxima. Obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.